Amigos e telespectadores da Sertão TV, internautas que nos acompanham nesse período de festa de Santo Antônio, ano 2019, aqui no nosso município de Quixeramobim. Viemos até a casa paroquial aqui de Santo Antônio para conhecer um pouco da trajetória de todos os sacerdotes que por aqui já passaram. Os principais, aqueles que marcaram as histórias, que marcaram a história dos fiéis, dos devotos do padroeiro Santo Antônio. E nada melhor do que vir aqui a esta casa onde foi morada de muitos padres, muitos sacerdotes que passaram pela nossa paróquia. Vamos conversar com a secretária paroquial, a Socorrinha Alexandre, que esteve aqui, que já conviveu com alguns padres, principalmente com o padre José Vanés, ele que fez história aqui no município. Fique com a gente e conheça a história e a trajetória dos padres que passaram pela nossa paróquia e fizeram história. Como eu disse, já na casa paroquial, vamos conversar com a Socorrinha Alexandre, que hoje é secretária da paróquia. E por aqui, neste local, já aconteceu muita história de muitos padres e muitos sacerdotes, como eu já falei. Socorrinha, é um prazer conversar com você. E hoje, atualmente, você é secretária paroquial, mas já exerceu essa função antes, não é isso? Olá, sim. Eu exerci essa função de secretária paroquial na época de 1991, quando chegava em nossa paróquia o padre Flávio Teles Melo com o diácono Antônio de Assis da Silva e já administrava a nossa paróquia o padre José Vanés. De todos os padres que você trabalhou, qual foi o que mais marcou aqui na história do município, o que mais deixou, como é que eu posso dizer, um legado para os fiéis, para os paroquianos e para o próprio município e para a própria paróquia? Padre José Vanés. Padre José chegou em nossa paróquia em 1969, já para trabalhar com o padre Hermano Mestron, os dois companheiros holandeses que exerceram um trabalho em nossa paróquia de grande relevância. Uma das características que até hoje tem um marco no município é a Casa do Ancião Santo Antônio de Pádua. Os trabalhos realizados por eles se ampliam, além da instituição, que é o maior benfeitor que nós temos. Padre José e Padre Hermano sustentavam mais de 300 famílias. E dessas famílias, a maioria ganharam casas. Na época, quando o Padre José saiu, retornou ao seu país de origem, Holanda, foram exatamente 376 casas doadas. Hoje, a maioria não tem mais, né? Mas ele deixou registrado em livros o número de casas que foi doadas pela nossa paróquia no período que ele exerceu o trabalho aqui, juntamente com o Padre Hermano. Depois, o Padre Hermano foi embora e ele ficou, né, fazendo o serviço aqui. Resumindo um pouco a história, quem foi Padre José Vanés? Padre José Vanés foi um homem que escolheu a vocação sacerdotal para servir os padres. Padre José saiu da Holanda, né, e fez um elo com o Brasil. Padre José morou em nossa paróquia 42 anos. E ele fez um legado muito grande e rico em nossa paróquia. Ao chegar, ele foi conhecer de um por um os fiéis, as comunidades da zona rural. E nisso ele desenvolveu um trabalho de evangelização muito bonito, que até hoje ainda existe em algumas das nossas comunidades. Padre José, além da Casa do Ancião, ele constituiu no interior padarias, ele trabalhou com criação de gados, né, de cabras, exerceu também o papel de formador. Ele trabalhou com as vocações, ele trabalhou na zona rural com a questão da celebração do culto dominical e do circo bíblico, porque era uma maneira da evangelização chegar mais próximo do povo do sertão. Então, o Padre José, ele fez assim um leque muito grande na questão da missão popular no município de Quixeramobim.
Ou seja, ele fazia questão de ter o contato com as pessoas, de ir conhecê-las, de ir até as suas próprias residências, era isso? Com certeza, ele não media esforço. No início, ele ia para as nossas comunidades com uma vespinha, que a gente chamava na época, que era uma moto, né? Então, a gente chamava era a Vespa, do Padre José. E ele ia celebrar nas comunidades da zona rural com essa moto. Depois, ele comprou um Fusca, e aí foram caminhando, foram através com um Fusca. E assim, ele percorreu todo o sertão de Quixeramobim, fazendo esse trabalho de evangelização. Aonde tinha uma família que ele sabia que passava necessidade, ele fazia questão de ir com o seu Almir Fernandes, com a irmã Brígida ou com outra pessoa, fazer essa visita, conhecer a realidade. O Padre José sustentou mais de 300 famílias no nosso município. E como é que ele conhecia como era feito esse trabalho? Era um serviço de assistência social. Ele ia, visitava, fazia o cadastro, depois ele mandava para a Holanda para que a família dele conseguisse as doações. Então, todos os meses, através de um envelope, o Padre José entregava uma certa quantia a essas famílias cadastradas que a paróquia acompanhava na época dele. Aí essas famílias recebiam os presentes de Natal, as crianças recebiam material escolar, no dia da criança tinha o presente, e assim o Padre José desenvolveu todo esse trabalho de missão aqui em Quixeramobim. Ou seja, muitas pessoas, muitas famílias tiveram a vida transformada financeiramente e até a própria vida pessoal, né? O próprio, como é que eu posso dizer, a fé através das ações do Padre José, não é isso? Sim. Muitas famílias mudaram de vida, como também teve algumas que não soube aproveitar. Por exemplo, quando ele veio fazer a visita, ele foi visitar algumas pessoas. E aí a pessoa não morava mais na sua residência, né? Tinha vendido e aí tinha procurado outros caminhos. E ele ficou muito triste quando foi visitar uma das obras dele que estava fechada. Ressalto também que aqui em Quixeramobim, a fábrica de rede Padre Biepina foi um trabalho de evangelização que o Padre José fez para as pessoas mais pobres. Então, você tinha condição de comprar sua rede nova, né, na própria fábrica. Era um trabalho de voluntários, né, mas que era um meio também de sustentação. Ok, então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Padre José. Eu estou aqui ao lado de uma relíquia da imagem de Santo Antônio, que pertencia a ele, também de objetos sagrados, como a estola, como você pode acompanhar, que também era do Padre José. Você falou em outros sacerdotes, como o Padre Hermano. Além do Padre José, o Padre Hermano também fez história, também deixou um legado aqui no município? Sim, ele prestava toda uma assistência também ao hospital, tinha um trabalho desenvolvido com as irmãs, o patronato, né, que hoje é a Escola Nossa Senhora do Rosário. Ele também tinha um acompanhamento aos doentes e tinha preferência pelos pobres. Eu estou ao lado do Ricardo Alves, que é também uma figura que conviveu com o sacerdote. É isso mesmo? Isso tem o quê? Desde a idade de 8 anos, né? 1971, que logo quando ele chegou, já tinha essa idade, e comecei a frequentar a igreja e fazer a primeira Eucaristia, né? Então, foi o meu primeiro contato com o Padre José, assim, pessoal, foi quando a matriz, depois da reforma que houve, tinha a parte divisória do altar para o presbitério, do presbitério para o altar, e eu andando em cima, e ele foi e chamou a atenção, cuidado que você cai aí, com aquele jeito dele e tudo. Aí foi o primeiro contato que eu tive com ele, né? Aí daí eu comecei a frequentar de pequeno aqui a casa paroquial, né? Então foi o primeiro contato que me fez eu ter vários contatos com ele, com os seus trabalhos, né? Tanto paroquial, né? Você também acompanhava-o nas missões, era isso? As capelas, já mais na idade maior, né? Eu comecei a participar e aos interiores, né? Quando ele ia para os padres iam para a missa, para os interiores, eu acompanhava também ele, né? Não era constante, mas sempre estava participando, né? Indo ao interior com ele, né?
O momento mais esperado da matéria, a gente vai mostrar um pouco das relíquias e dos objetos até sagrados do Padre José. O Ricardo vai me auxiliar aqui. Primeiro a gente vai falar sobre essa relíquia de Santo Antônio, era dele. Que era dele. Ele é quem era na sala dele, né, no quarto dele. E aqui são as estolas, né, que é o símbolo maior do padre, né, que identifica o padre. Então é a estola, né, é o objeto lá, um material litúrgico sagrado que representa o padre, né, o sacerdote, né. Dando continuação às relíquias e os objetos sagrados do Padre José, Ricardo, explica para mim o que é que tem aí, o que foi que vocês guardaram, conseguiram recuperar, deixados pelo Padre José? João, nós temos aqui o primeiro, que é o trabalho mais que identifica ele, são duas coisas, essa máquina e a bolsa dele, né, que ele saía. Então essa máquina era o trabalho dele, de ele realizar o jornal, o Sinal, que foi um trabalho que há muitos anos, logo no início do tempo dele, ele trabalhava. Então aqui era a máquina datilógrafa dele. Então essa aqui é uma das relíquias que tem o maior ciúmes. Ele fazia todo o trabalho dele, como hoje a tecnologia, a digitação, aqui era a digitação da época, né? Então o jornal, o Sinal, ele usou muito essa máquina aqui propriamente nessa sala. Com a máquina ele escrevia, ele produzia o material do jornal. O material do jornal, e daí tinha um miógrafo, né? Que eu mesmo trabalhei, ajudei muito ele a fazer esse jornal, a imprimir no mimeógrafo, né? Então, daqui ia para o mimeógrafo, né? E depois a gente grampeava e conduzia a comunidades locais, né? Padre José era também torcedor vascaíno, era isso? Essa aqui é a outra relíquia que era dele também, pertence a ele, né? Ele se foi, mas o espírito continua, vascaíno. E aqui nós temos também outra máquina, tecnologia da época, é o slide, projetor de slide. Isso aqui eu projetei junto com ele nos interiores e até mesmo em reuniões, né? Só que eu não tenho slide, mas ainda tenho a máquina. Ela funciona normalmente ainda, né? Era outro trabalho que se usava nas reuniões, nos encontros. Nós temos também aqui a chave de abrir garrafa, né? A trena dele. Essa latinha aqui também é holandesa, né? Da Holanda. O que é que tem dentro? São materiais, esses materiais que ele usava. Tem um apontador, né? Grampo, botão deles, né? Material que ele usava com todo cuidado para ter no seu uso. Temos um pente também, que esse aqui mas tem outro. Também era usado por ele. Usado por ele, né? Isso aqui era no estiletezinho que ele usava, material. Isso aqui também é coisa litúrgica, né? Essas fichazinhas, ele usava muito no controle de entrega em encontros grandes no interior, ele usava para as pessoas pegar e receber as doações, né? Então ele usava muitas doações com esse controle. Aquelas bandeirinhas, ele era uma pessoa dinâmica, sorridente, brincalhão, e ele gostava também de trabalhar essa coleção. Ele colecionava bandeiras. Então nós temos aqui bandeiras de vários países que ele colecionava. Temos aqui uma balança que ele usava de uso. Outra relíquia bem antiga, né? Isso aqui é bem antigo. Isso aqui é uma balança holandesa, né? Veio da Holanda, né? É trabalho dele também que ele usava. Temos aqui que ele usava muito, porque ele era muito cuidadoso, era limpar a bolsa dele, que essa é a bolsa que ele usava muito para os trabalhos, levar o material e tudo, então ele tinha um trabalho. Temos duas bolsas dele. Temos também aqui a escova de ele limpar o sapato, né? O sapato dele e tudo. Isso aqui é um grampo, um prego, que ele até, já que você gosta de juntar coisas antigas, pega para ti. Então ele dava, eu coleciono coisas antigas. A quartinha dele, né? Que ele sempre usava no quarto dele, que ele gostava de tomar água natural, né? A águazinha, o copo dele. Então, esses são materiais de relíquia que a gente guarda com todo carinho e que um dia a paróquia pretende fazer um acervo para ter a história dele guardada, né? Deixar exposta, né? Deixar exposta também, né? São propostas que a gente quer que a paróquia resgate, né? Tanto eles como os holandeses, né? Que na época que iniciaram aqui, e hoje nós estamos com os cearenses, né? Os brasileiros, né? Mas os holandeses contribuíram muito para nós, principalmente o Padre José, Padre Hermano. Também teve outro padre holandês que era muito caridoso, o Padre Geraldo, né? Padre André, desculpa, Padre André, que era uma pessoa também, na época das emergências, ele levava... Também passou aqui por Xeramobim? Passou e ele também ajudava muito nas questões dos negócios das emergências, né? E hoje nós estamos com nossos padres brasileiros,
tem ainda uns dois, né? Uns dois padres holandeses ainda, e hoje está nas mãos do nosso padre brasileiro, que hoje, diga. Aqui tem um álbum, um book com as fotos dele, é isso? Dos 50 anos dele, né? De ordenação, né? São materiais dos 50 anos de ordenação dele. Aqui para o nosso cinegrafista pegar os detalhes, ó. Book dos 50 anos dele. Material. Celebração da Santa Missa. Santa Missa. Então são materiais que são registrados históricos, né? Aqui na época do Padre Sérgio, não é isso? Isso aqui foi do Padre Sérgio. Na ordenação. Que ele veio visitar o Quixeramobim, né? Então são materiais que a gente tem que guardar com todos os carinhos, né? Uma atenção enorme a ele, Padre Hermano, né? Padre André também. Ok, Ricardo, eu quero agradecer pelo seu auxílio e muito obrigado. Obrigado aí. Ao lado do padre José Carlos, que é o atual vigário aqui da paróquia de Santo Antônio. E, padre, é um prazer, ele está aqui com um livro de tombo, que tem muitas histórias registradas aqui por padres que já passaram por essa paróquia, não é isso, padre? Então, a nossa paróquia ela tem 264 anos, acredito, né? E este não é o único livro tombo, este é o livro atual. O livro tombo é uma missão que o pároco tem de anotar, registrar, catalogar os principais acontecimentos no que diz respeito à vida pastoral, eclesial e não só. Até mesmo situações do município, da cidade, fatos históricos, o pároco ele vai registrando no dia a dia. Ao término do mandato, do tempo em que o pároco fica à frente de uma comunidade paroquial, a gente tem um verdadeiro registro dos acontecimentos que se deu naquele tempo na paróquia também, bem como naquilo que o pároco for capaz de colher, tem até dados históricos do próprio município, da própria cidade. O padre José, ele era muito detalhista, pelo que a gente olha no livro tombo, ele, junto às anotações dele, ele também colocava algumas fotografias, alguns documentos, até mesmo matérias de cartas, jornais que ele recebia, alguma coisa que para ele era fundamental, ele ia anexando ao livro tombo da paróquia. Missão, atividades diversas. Então, como vocês podem ver, ele era muito, muito detalhista, muito cuidadoso e, de fato, ele conseguia colher muitos, mas muitos dados mesmo. Um objeto até sagrado, não é isso, padre? Sim, como eu disse, é uma missão do pároco fazer isto, né? O pároco tem a missão de, além de todo o ofício que lhe é confiado, ele tem a missão de ter junto de si o livro tombo e cuidar do livro tombo, fazer as devidas anotações, porque aqui vai a vida e o patrimônio mesmo da paróquia, a vida, o patrimônio que é imaterial, a história, aquilo que a gente consegue fazer, uma comunidade que nasce, uma comunidade que consegue construir a sua capela e tudo mais, e fatos históricos também do próprio município. Então esse é só um dos livros tombos da nossa paróquia. Então, é um pouquinho da história da nossa paróquia que está aqui registrada nessas páginas, pelo Padre José e por outros que também passaram antes dele. Agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Para a gente encerrar o nosso documentário, Socorrinha, desde já eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade de ter aberto o espaço para a gente gravar essa matéria. O que é que funcionava aqui, que hoje é a atual secretaria, o que é que funcionava antes aqui? Aqui funcionava a sala de reunião das pastorais, que existia 2 mesas, né, e onde o Padre José, logo após a celebração, como também os outros padres, fazia as nossas reuniões. Era o local de encontro para as reuniões. Fazendo um breve histórico, a Socorrinha vai mostrar algumas imagens e falar também um pouco sobre os padres que passaram atualmente aqui pela paróquia, começando pelo Padre José, que já faz algum tempo, e os que passaram também atualmente, não é isso, Socorrinha? Então, Padre José é o marco, né, da nossa paróquia de Santo Antônio. Padre José esteve conosco durante vários anos e os 42 anos de sacerdócio ele conviveu conosco aqui na paróquia de Santo Antônio. Além do Padre José, passaram outros, né, como o Padre Hermano, como você já citou, e Padre Hermano foi um grande homem que também prestou um relevante serviço à nossa paróquia de Santo Antônio, junto à Casa do Ancião, prestando serviço às nossas comunidades, prestando assistência ao povo de Deus. Recentemente, qual foi o padre, na sua opinião de missionária, que serviu e que serve aqui já há algum tempo, qual foi o padre que deixou uma história, uma memória aos paroquianos? Olha, cada um deixa um pouquinho de história, né? Nós tivemos Padre Evaldo, tivemos Padre Assis, tivemos Padre Antônio, Padre Júnior, e cada um deixa um pouco da sua história, um pouquinho de algo que vai relembrar o resto da vida. Recentemente, nós tivemos Dom Evaldo, que chegou no dia 10 de março e saiu agora em janeiro, né, porque foi nomeado a ser bispo de Viana. Chegou aqui no dia 10 de março de 2018. 2018 e saiu em janeiro de 2019. Né? Foi nomeado bispo, então teve que renunciar à paróquia querida de Santo Antônio, como ele costuma dizer. E o marco da história de Dom Evaldo é que o zelo pelas coisas litúrgicas, o zelo pelas coisas de Deus e o carinho com que ele tratava toda a comunidade. Ele tinha um amor especial, que tudo para ele as pessoas diziam assim, mas ele é tão calado, mas é um homem de Deus. E foi chamado rapidinho para ser nomeado bispo, né? Então, assim, a reforma da igreja, o som da matriz, hoje é um som de qualidade, e essa marca, essa pintura nova, com essa serenidade, é a característica de Dom Evaldo. Dos que você citou, o Padre Francisco Sérgio deixou muita história aqui no município e é muito querido pelo povo, não é isso? O Padre Sérgio é muito querido pelos nossos paroquianos. Por quê? Porque Padre Sérgio era aquela pessoa que ele lidava com o público como se ele estivesse na sala de aula. Ele ia explicar o Evangelho e ele gostava de dizer sempre assim, minha gente, mas pense como o povo de Quixeramobim é. Então, esse Padre Sérgio ele tinha assim, um carisma de chamar a atenção dos nossos paroquianos como um pai. Ele não dava carão. O Padre Sérgio conversava, dizia umas verdades, mas era de um jeito tão carinhoso que depois da missa todo mundo procurava dar o abraço do Padre Sérgio, o abraço de pai. Padre Sérgio. Era assim que era conhecido. Eu deixo o espaço aberto para você acrescentar mais alguma coisa. Tivemos Padre Júnior e Padre Antônio, que fizeram uma administração também, que deixaram, né, as suas marcas. O Padre Antônio, pelo jeito criativo de acolher as pessoas, seja bem-vindo, vamos sentar, olá, venha tomar café conosco. O Padre Júnior também tinha todo um jeito especial de tratar cada um. E assim vão deixando as suas marcas. Padre Bonfim também demonstrou um zelo muito grande pelas coisas da paróquia, pela comunidade, tinha um jeito assim carinhoso também de acolher os nossos idosos. Então, cada um vai deixando um pouquinho da sua marca, né?
Vale ressaltar que nós tivemos também o holandês, o padre Jaime Crick, que hoje já mora no céu, juntamente com o padre José, né? O padre Jaime foi um idoso que chegou aqui também e logo conquistou todo mundo pelo seu jeito carinhoso de passar nas madrugadas nas ruas com aquele olá, bom dia, tudo bem, como vai? Olá, senhora, senhor, criança. Então, o padre Jaime foi muito querido. Ele foi embora daqui, foi assumir a paróquia do Jardim Iracema, mas também deixou o seu legado de amizade, de respeito. Todo mundo queria muito bem o padre Jaime, todo mundo conhecia, todo mundo queria que o padre Jaime fosse tomar um pouquinho de café de manhã, né, na caminhada, porque ele gostava de caminhar de manhã e à tarde. Todo mundo queria caminhar e oferecer ao padre Jaime uma xícara de café ou um copo de suco. Eu agradeço a sua disponibilidade de ter separado um horário para nos receber. Eu que agradeço a oportunidade e eu termino com as palavras que o próprio Padre José nos ensinou. O importante não é o que se planta e nem o que se rega, mas sim o firmamento que é dado por Deus. Sertão TV, emissora oficial da Festa de Santo Antônio 2019. Oferecimento: Edmil Construções. Há 27 anos construindo história. Venha crescer com a Unic. Vestibular 30 de junho. BrisaNet, levando o mundo até você. Câmara Municipal de Quixeramobim, força e trabalho. Governo Municipal de Quixeramobim, cuidando bem do coração do Ceará. Eletrogás Butano, o gás que dura mais. Há 23 anos fazendo parte da sua vida.